Olá, meus queridos, vamos dar início hoje a mais uma aula de ciência, capítulo 8, falando sobre os materiais do cotidiano. Materiais esses que nós usamos no dia a dia, né? Como eles são formados, sua densidade, sua elasticidade, sua massa, seu peso. É isso que nós vamos estudar no capítulo de hoje. Elasticidade, leveza e resistências. Essas são algumas das características dos fios de seda que a aranha produzem para construir suas teias. Esses fios são tão incríveis que atualmente diversos pesquisadores têm estudado a maneira de produzir materiais com características semelhantes a eles. E para que serviria esses materiais? Para produzir roupas, por exemplo, e tem pesquisadores estudando isso aí até para fazer colete à prova de bala, porque são fios bastante resistentes, né? Claro que sairia muito caro o custo-benefício disso aí, mas era um material mais leve, né? Melhor de se vestir e com uma resistência maior aos impactos, né? Propriedades dos materiais. Provavelmente você já percebeu que utilizamos diferentes objetos no nosso cotidiano e que eles são feitos de diferentes materiais, como vidro, plásticos, metais, tecidos e etc. Os materiais apresentam diferentes propriedades. Para estudarmos algumas dessas propriedades, vamos acompanhar os experimentos que a professora Vânia realizou com a turma. Vejam bem e acompanhem toda essa experiência que ela fez com a turma para mostrar a densidade ou as propriedades dos materiais. Essas duas bolas têm o mesmo tamanho, certo? Como vocês podem observar aqui, elas vão ter o mesmo tamanho, mas são feitas de materiais diferentes. Uma delas é de isopor e a outra é de metal. Observe o que ocorre quando colocamos ela em um copo com água. A de isopor flutua, ela não desce. Já a de metal, ela desce para o fundo do copo. Correto? Pronto. Agora vamos pesar as bolas de isopor e de metal. Notem que mesmo sendo do mesmo tamanho, tanto a de isopor quanto a de metal, a bola de metal tem maior massa que a bola de isopor, ou seja, a bola de metal ela é mais pesada, ela tem mais massa, ela tem mais densidade do que a bola de isopor. Por isso que a bola de isopor flutua e a bola de metal ela desce para o fundo do copo. O resultado que você citou na questão 1 está relacionado a uma propriedade que nós chamamos de densidade, que relaciona a massa de um corpo e o volume ocupado por ele, certo? A densidade é aquele material que ocupa menos espaço possível em um tamanho com um peso bem maior, que é o caso do metal, né? O isopor não, o isopor é como se fosse cheios de espaço de ar entre suas moléculas, fazendo ele ser grande, mas ele ser leve e não afundando. Já a bola de aço não, ela é toda compacta, de ferro, toda compacta, por isso que ela pesa mais e afunda, né? No experimento realizado por Vânia, a bola de metal é mais densa que a água, ou seja, ela é mais pesada do que a água, né, existente, a densidade dela é maior. Por isso ela afunda. Além disso, o metal é mais denso que o isopor, por isso apresenta maior massa. Já a bola de isopor é menos densa que a água, então por isso ela vai flutuar e menos densa que o metal, certo? Então, materiais diferentes, tamanhos iguais, mas os materiais são diferentes, então ele vai proporcionar propriedades diferentes, que são a sua densidade, ok? Aqui estamos vendo um outro exemplo de uma outra explicação para a gente determinar algum outro tipo de propriedade dos materiais, né? Aqui temos dois corpos com a mesma quantidade de água, dois copos, tá aqui um, tá aqui o outro, a mesma quantidade de água. No copo 1, vamos adicionar uma colher de chá de sal. E no copo 2, a mesma quantidade de areia. Ou seja, no copo 1 eu vou colocar uma colher de sal. No copo 2 eu vou colocar uma colher de areia. Note que no copo 1 conseguimos identificar o sal. Aliás, não conseguimos, né? Porque o sal se dissolve. Se você olhar aqui, né? Nessa ampliação da imagem, o sal e o açúcar também, né? Não só o sal, mas o açúcar também. Ele se dissolve na água. Ele se mistura com a água, né? Já a areia, não.
A areia ela não vai se misturar, ela vai ocupar aquele espaço aqui sem se misturar, certo? Bom, como nós já vimos, né? Aqui, já no copo 2 é possível identificar a areia. Por quê? Porque ela não vai se misturar com a água. Já o sal, o açúcar e outros materiais que são solúveis, né? Eles se dissolvem, né? Eles têm solubilidade. O que é isso, solubilidade? Ele tem a propriedade de dissolver junto com alguns materiais como a água. Então, esses tipos de materiais, a gente está falando da água, né? Do açúcar e do sal, mas na água, né? Mas vamos supor, tem um determinado tipo de tinta chamado tinta esmalte, né? Que se a gente botar querosene, se a gente botar gasolina, né? Se a gente botar solvente nela, ela dissolve essa tinta, ela se mistura com essa tinta. Ou seja, ela é um tipo de material, junto com essa tinta, claro, que tem a propriedade de solubilidade, que a gente vai conhecer agora. A propriedade que alguns materiais têm, né, de se dissolver em outros materiais, né, não é só necessário com a água, mas tem solvente, outros tipos de materiais também, que esses materiais se dissolvem, se misturam. Nós chamamos de solubilidade. Solubilidade é essa propriedade de dissolver, de se misturar, ok, pessoal? No experimento realizado por Vânia, o sal se dissolve na água e por isso nós não conseguimos identificá-lo. Já a areia, ela não se dissolve na água. Por essa razão, podemos identificar a areia que foi adicionada à água. Giz, olha só, vamos ver essa experiência agora aqui muito interessante. Observem o que acontece, né? Vamos observar o que acontece quando esticamos este elástico. Olha só, essa liga que nós chamamos, né? Nós esticamos ela. E aqui, a escrita na lousa. Vamos observar isso aqui direitinho, tá? A escrita na lousa é possível graças à propriedade da rigidez, ou da dureza, né? Não da rigidez, mas sim da dureza. Bom, nem tanto só da dureza, né? Existem várias outras propriedades aí que possa, né, caber ao giz quando ele está sendo escrito na lousa. Mas uma das principais, claro, é a rigidez, porque se fosse todo mole, como é que a professora escreveria, né? Como é que ela teria, né, como é que eu posso dizer, um controle, né, da sua caligrafia? Não ia ficar legal, né? Então, aqui, elasticidade e aqui, rigidez ou dureza. Vamos ver cada uma delas. A elasticidade é uma propriedade que permite os materiais retornar ao seu formato original e, claro, ampliar também o seu tamanho e voltar no seu formato original. A gente encontra isso nos elásticos usados nos calções, né, em outras partes das roupas da gente, né? Encontramos isso na liga, que faz baladeira, que nós amarramos dinheiro, né, quando tem, né, mas na realidade não é só para isso, ela amarra várias outras coisas, né? E encontramos isso em várias outras propriedades, né? Aliás, em outros materiais que a gente possa citar aqui, que vai e volta, né? Naquela parte de bug jump, né? Que o pessoal gosta de brincar, né? Que se estica todinho e volta, né, ao seu estado normal. Ou seja, existem muitas propriedades. Aliás, existem muitos materiais que têm essa propriedade da elasticidade. Ou seja, ela estica, aumenta o seu tamanho e ela tem essa propriedade de voltar o material a tornar o seu formato original, ao que era antes. Essa propriedade nós chamamos de elasticidade, certo? O giz, por outro lado, é construído de materiais que têm menor dureza que os materiais de lousa, né? No caso, né? Olha bem, ele é construído, né, de materiais que têm menor dureza que os materiais da lousa. Claro, se tivesse maior dureza, quem ia acabar era a lousa e não o giz. Por isso o giz é desgastado ao ser comprimido contra a lousa, porque a partir do momento que você está escrevendo, né, o material que é feito giz, ele vai contornando, ele vai dando forma ao que você escreve, claro, mas deixando seus resíduos na lousa, né? Porque senão não teria como a gente riscar. É como lápis de cor, é como uma caneta, é como um lápis normal de grafite, ele vai se acabando, certo? Mas a sua rigidez, a sua dureza é bem menor do que a do outro material, porque senão, ao contrário, acabaria era o outro material e não ele, tá? Os materiais também podem apresentar a propriedade da condutibilidade térmica. O que é isso, condutibilidade térmica? É aquele material que ele conduz
o calor com mais facilidade. Nós também temos a condutibilidade elétrica. São aqueles materiais, aqui no livro não tem dizendo, né, mas vamos ficar atento. São aqueles materiais que têm uma condução de energia elétrica. Ele conduz a energia elétrica com bastante facilidade, que é os metais, a água, o cobre, o ouro, o ferro e etc. Né? Vamos lá. Os materiais também podem apresentar a propriedade da condutabilidade térmica. Os metais, por exemplo, são materiais que conduzem o calor com maior facilidade. É por isso que as panelas que nós utilizamos para cozinhar, fritar e etc., elas são feitas de metais, alumínio, ferro, zinco, outros por aí. Mas por que elas são feitas assim? Porque esse material ele absorve e transfere calor com mais facilidade, de maneira mais rápida. Por isso, né, que são utilizados para fazer esse tipo de cozimentos, ok? Bom, outros materiais como a madeira, o vidro, o plástico e o isopor conduzem o calor mais lentamente. Eles são chamados de maus condutores de calor ou isolantes térmicos. Isolantes térmicos são aqueles que não, ou que passa calor, mas com uma grande dificuldade. Por isso que os cabos, né, das frigideiras, das panelas, né, de um lado de outro, às vezes são feitos de madeira, né, ou de borracha, plástico, né, duro. Por quê? Porque para quando você pegar, você não se queimar. Se ele for feito do mesmo material, a partir do momento que a panela está esquentando, a azeia, se for feita do mesmo material de metal, ela também vai esquentar. Ou seja, se você for pegar nela, você vai se queimar. Vai acontecer um acidente, né? Por isso que geralmente eles são feitos de outro material. Ou plástico, ou madeira. Para quê? Porque eles são isolantes térmicos, ou seja, eles não conduzem com facilidade a temperatura. Então isso facilita, né, com que a pessoa manuseie esses materiais sem estar causando um acidente, certo? Vamos lá. O calor se transfere, né, bem aqui, vamos lá estudar isso aqui. O calor se transfere a energia que é tocada entre corpos entre diferentes temperaturas, né? Ou seja, você ligou o fogo, botou a panela, aquele fogo aquece o material e aquele material é aquecido e transfere também um calor para a água, né? E da água para o arroz, ou para o feijão, ou para o macarrão, e assim vai passando essa condução essa condução térmica, né? De calor para cozinhar os alimentos. Essa transferência de energia, de calor, ocorre espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Aquilo, quando a gente bota a panela está fria, mas o fogo já aquece, já transferiu o calor. A água que a gente vai botar também ela vai estar fria no momento, mas aí com um pedaço de um tempo ela já vai estar aquecida, porque o calor transferido do fogo para a panela também se transferiu da panela para a água, e assim da água para o alimento e aí por diante, entenderam, né? Agora observe a fotografia a seguir. Como é possível um ímã se fixar à porta da geladeira? A resposta à questão acima é chamada de propriedade magnética, ou seja, magnetismo, aquela propriedade de atração de metais, né? Descoberto lá pela China, antes de Cristo, há muitos séculos atrás. Essa propriedade, chamada de magnetismo, né? Ela atrai metais para si, colando a eles, né? Objetos feitos com materiais que apresentam essa propriedade, como os ímãs, são capazes de atrair objetos feitos de alguns tipos de metais, como o ferro, por exemplo. Há também objetos como os fios elétricos ligados a aparelhos elétricos ou eletrônicos, que são feitos de materiais capazes de conduzir corrente elétrica. Essa propriedade é chamada de condutabilidade ou condutibilidade, né? Parecida com a condutibilidade, eu falei da térmica, mas eu também tinha comentado sobre a elétrica na aula, lembra? Pronto. Condutibilidade elétrica é a propriedade que os materiais têm de conduzir a eletricidade entre si. Principalmente os metais, pessoal. Por isso que não devemos brincar com metais perto de energia, de tomada, de outras coisas, né? Por quê? Porque ele conduz com bastante facilidade, pode causar um acidente e até mesmo a morte. Temos que ter muito cuidado ao manusear esse tipo de materiais perto de eletricidade, viu? A água também. A água é um bom condutor de eletricidade, né? Um bom condutor elétrico. Ferro, cobre. Pode ver e observar que os fios
aço, os fios da casa da gente, que a gente utiliza para as lâmpadas, para a tomada, etc., todos são feitos de cobre, cobertos com plástico. Por que coberto com plástico? Porque o plástico também é um mau condutor de eletricidade. O isopor, a madeira, o plástico, a borracha, todos são maus condutores de eletricidade. Entendeu? Ou seja, a eletricidade não passa por eles com facilidade, não passa. Já os metais, não. Tanto para o calor, né, para o fogo, né, a temperatura, também para a energia, esses metais são excelentes para essa condutibilidade, tanto térmica quanto elétrica. É isso aí, meus amores. Encerramos nossa aula de hoje falando dos materiais, a sua condutibilidade, né, tanto elétrica quanto térmica, de que são feitos materiais, magnetismo, densidade, elasticidade, né, várias dureza, entendeu? Solubilidade, né? E tudo. Esses tipos de materiais, né? Da solubilidade, elasticidade, dureza, propriedade magnética, densidade, esses tipos de materiais, se você observar bem o seu dia a dia, a gente encontra eles por todas as partes, tá? Fica aí a dica, observe mais o seu dia a dia, observe mais suas ações, que a gente vai encontrar todos esses tipos de materiais pertinho da gente. Um beijo, um abraço, até a próxima aula.